Bem-vindo à grande entrevista à África. É nosso convidado neste programa um pioneiro da tecnologia em Angola. Rui Santos começou a trabalhar cedo na vida, foi fotógrafo, empregado de escritório, vendedor, contabilista, auditor, empresário. Foi um dos fundadores da primeira empresa privada criada em Angola pós-independência. Hoje, a sua Sistec fatura entre 70 e 80 milhões de dólares por ano. Bem-vindo. O que é que levou a tornar-se líder de uma das maiores empresas do setor em Angola? Essencialmente o desafio. Portanto, como empregado por conta de outra, comecei a sentir-me pouco motivado e insuficientemente realizado e decidi tentar fazer uma coisa que na altura era muito complicado, que era criar uma empresa nova. E consegui. E o que é que representa hoje a Sistec em termos de número de trabalhadores, em termos de mercado? Pois, a Sistec é uma empresa que tem 9 divisões, está neste momento posicionada em 12 províncias, 12 capitais, perdão, com 18 lojas, se não me engano, 18 pontos da empresa. E tem 654 trabalhadores, a última contagem foi há cerca de 30 dias. O número está a crescer, felizmente. E temos, como disse há pouco, a nossa faturação este ano deve rondar entre 70 e 75 milhões. O número 80 acho que é um bocado exagerado. E a cota de mercado? Cota de mercado. Nós temos 9 divisões, não podemos dizer que temos uma cota de mercado específica numa área. Portanto, no desporto, por exemplo, temos uma cota de mercado superior a 90%. Portanto, quando eu digo desporto, é equipar ginásios e produtos equipar ginásios, portanto, na parte do desporto. No public addressing e na música temos uma cota muito significativa, acima dos 50%. Na área de informática devemos estar na fasquia dos 20%, e nas outras áreas diremos que estamos em conjunto com os outros, dividimos o mercado, portanto, diria que entre 20% e 30%, mas nas outras áreas é um mercado muito mais difuso, muito mais diluído. Considera-se líder de um império? Não posso dizer isso. Eu sou uma pessoa muito simples, não me considero líder. Acima de tudo, acho que quem fez o desenvolvimento da Sistec foram os trabalhadores, por um lado, foram os clientes que nos deram a confiança de continuar a comprar a nossa empresa e foram os fornecedores que também acreditaram em nós e continuam a acreditar. Portanto, A tua área principal de atuação continua a ser as tecnologias, a comunicação? Sim, isto vamos ver. Houve um momento em que a informática, de facto, era a área determinante da nossa empresa. Neste momento varia. Portanto, há anos em que uma área ultrapassa a outra. Portanto, varia. Portanto, é um bocado difícil agora nós podemos dizer que esta área é maior que a outra. Portanto, depende do ano. Acha que a curva informática está a crescer em Angola? Com a economia cresce a área informática? Sim, o mercado potencial... As perspectivas são boas. O mercado potencial não satisfeito é muito grande. Portanto, eu tenho uma forma muito simples de fazer o cálculo do mercado potencial. Portanto, penso quantas famílias existem em Angola e quantos computadores, em princípio, deverão ser necessários para atingir essas famílias, assumindo que cada família tem que ter pelo menos um PC. E, portanto, quando eu digo um PC, não interessa a forma do PC, um notebook, um subnotebook, até pode ser um simples iPad, mas tem que ter um. Então, o mercado não satisfeito é muito grande ainda. Embora haja um problema que tem a ver com a educação, tem a ver com o facto de grande parte da população ainda não ter recursos financeiros para poder chegar a eles, mas, portanto, essa é a minha forma de fazer as contas. Eu já ouvi dizer que contrabandeou os primeiros computadores para Angola. Como é que isso foi? Bom, o que se passa é que na Primeira República nós vivíamos numa economia híbrida, que anos mais tarde foi, de certa forma, copiada pela China, em que o mercado privado coexistia com a chamada economia socialista planificada. E a economia socialista planificada, apesar de, como disse em Angola, permitir a existência do setor privado a coexistir com o setor público,
determinava determinadas regras que não estavam claramente expressas, mas que eram regras práticas que existiam, em que cada setor era calculado mais ou menos o que é que o setor absorvia e permitia-se um número de players capazes de todos os players terem hipótese de crescer. O setor informático, por exemplo, naquele tempo, tinha 4 players, que era a IBM, a Olivetti, a NCR e a Robotron. Nenhum deles tinha PCs. Ora, eu sabia que nos Estados Unidos tinham saído os PCs. Portanto, havia qualquer coisa, tinha conhecimento pelo que eu lia, que havia umas coisitas, uns brinquedos. E decidi levá-los para Angola. E decidi levar para Angola. Quando chegaram a Angola, eu não pude, portanto, desalfandegá-los porque só podia ser máquinas daquelas 4 marcas. Então tive que reclassificar o despacho para calculadoras científicas programáveis para poder, portanto, passar e entrar. Como ator que é um empresário de sucesso em Angola, conhece com certeza a vontade que têm muitos empresários portugueses de investir no seu país. É fácil criar uma empresa em Angola? Não, não é fácil. A criar a empresa em si não é muito difícil. Portanto, em Angola há três passos que têm que ser tomados. Primeiro é a criação jurídica da empresa, que tem a ver com os estatutos, tem a ver com a criação da empresa em si. Isso hoje é relativamente simples, porque há um guichê único que mais ou menos trata das coisas quase todas de uma só vez. Depois há os alvarás. E os alvarás aí é muito mais complexo, porque há alvarás de especialidade, alvará do comércio. Burocracia entranhada. Não diria bem burocracia. Há procedimentos que têm que ser seguidos. Por exemplo, o alvará tem que reunir os bombeiros, a saúde, o comércio, para saber se o estabelecimento tem as condições reunidas para poder ser estabelecimento. Há um conjunto de regras que tem que ser seguido. E depois, no caso de uma empresa estrangeira, há o problema dos vistos de trabalho, para que as pessoas que são expatriadas possam fazer o investimento e possam residir em Angola e trabalhar. E então, quais são as maiores dificuldades que encontra um empresário para levar a sua empresa para empresário que queira chegar a Angola vindo de fora, eu acho que o principal problema para ele vai ser os vistos de trabalho. Portanto, há uma agência chamada Agência Nacional do Investimento Privado, a ANIP. Essa agência recebe pedidos de empresários que queiram investir no país e depois, neste momento, acho que é o veículo mais simples para quem quiser investir em Angola vindo do exterior. Há outras formas, mas essa, para mim, neste momento, é o veículo mais simples para quem quiser investir independente. Depois há outra forma de investir, que é querendo investir em parceria com um outro empresário angolano ou com uma outra empresa já residente fiscal angolana e que já tenha tudo tratado. Essa hipótese também só depende da negociação e da forma como as negociações correrem e depois, pronto, as partes têm que intervir. A ideia que há é que há corrupção, que as regras da concorrência não são cumpridas na sua totalidade. É assim? Não, eu não posso concordar com essa afirmação. Portanto, o que se passa é que a corrupção tem muitos nomes. Nos Estados Unidos chama-se lobby, no Brasil chama-se tráfico de influências, em Angola chama-se corrupção, na Europa são todos uns santinhos, ninguém é corrupto. Portanto, a questão não é essa. Há regras de mercado. E há parceiros que têm que ser, como disse, uma das formas de entrar no mercado é arranjar um parceiro angolano. Pronto. O parceiro angolano tem que ser selecionado, escolhido e a pessoa tem que estar disponível para negociar com esse parceiro. Isso é uma das formas, mas quem quiser investir isolado, sozinho, sem fazer nada, vai à ANIP. Aliás, eu recomendei várias pessoas que me contactaram para fazer parcerias. Eu, na altura, disse, mas vocês não precisam de mim para fazer parceria. Vocês vão à ANIP, submetem o vosso processo e depois, se o Estado tiver interesse na vossa empresa, se a ANIP tiver interesse na vossa empresa, no vosso setor, pode começar a trabalhar. Ora, o que é que acontece? Muitas das empresas que querem ir para lá, querem ir com o setor, com o comércio, querem ir fazer negócio. Ora, a Angola, portanto, obviamente, tem interesse em selecionar quem são os seus parceiros.
e dá prioridade, penso eu, que estas são as regras que o Estado estabelece, dá prioridade aos setores que interessam ao Estado. E a ANIP deve ter as suas regras, eu não as conheço na sua totalidade, em que prioriza, por exemplo, províncias desfavorecidas, em que prioriza provavelmente a agricultura, em que prioriza provavelmente a hotelaria, quer dizer, são esses... E os concursos públicos funcionam bem? Eu sei que o acusaram há alguns anos de favorecimento nesses concursos. Não há santos no mundo. Portanto, todas as empresas têm que funcionar para conseguir vender e têm que trabalhar. Portanto, e o que se passa é que houve uma altura em que não havia concurso, eram adjudicações diretas. Isto é óbvio, quem souber melhor vender o seu produto consegue vender. Agora, neste momento, por exemplo, o orçamento deste ano, que eu saiba, portanto, já tem regras muito mais restritivas e o sistema vai ser muito diferente. Portanto, a partir de setembro do ano passado, finalmente os órgãos do Estado começaram a ficar dotados dos instrumentos necessários para poder fazer um conjunto de procedimentos que antes não tinham possibilidade de fazer. E agora, portanto, as regras vão ser, de acordo com determinados conceitos, mais abertas, mais transparentes. Provavelmente muito mais difícil será vender dentro desse ambiente. Mas vamos ver o que é que vai acontecer em 2012. O Sr. Há bocado estava-me a falar dos trabalhadores. Tem apostado quase sempre em quadros angolanos. Porquê? Não distingo. O problema é o seguinte, eu pago... Qualquer trabalhador estrangeiro que for à minha empresa recebe exatamente o mesmo que um trabalhador nacional com qualificação idêntica. Portanto, eu não distingo. E o que os estrangeiros pretendem é cama e mesa, cama e mesa e roupa lavada, para além do salário. A cama e mesa e roupa lavada hoje em dia em Angola significa 3 vezes o salário. Portanto, os estrangeiros não aceitam trabalhar na nossa empresa, ou pelo menos não há. Tenho 3 ou 4 estrangeiros, mas esses 3 ou 4 estrangeiros aceitaram trabalhar naquelas condições em que não diferencio de ninguém. Há cada vez mais quadros angolanos prontos e eu também nunca tive dificuldade em encontrar os quadros que eu precisava. Portanto, aliás, o meu mail está cheio de ofertas. Eu diariamente recebo 5, 6 currículos, pessoas a candidatarem-se à nossa empresa. Portanto, o senhor é um homem de projetos e um dos seus projetos é o ensino virtual. Certo. Da 4ª à 12ª classes. Certo. Com conteúdos programáticos angolanos. Certo. Porquê é que se meteu neste projeto? Isto é uma luta de 12 anos. Portanto, eu estou nisto há 12 anos a tentar conseguir... A partir do momento em que eu vislumbrei a informática e a partir do momento em que comecei a ver que a informática poderia conduzir-nos a ferramentas de trabalho sem mestre, e Angola, na altura, tinha problemas sérios de mestres, eu pensei que nós poderíamos criar condições para um ensino virtual, e então comecei a trabalhar nessa direção. E creio que finalmente este ano vou conseguir maturar pelo menos parte do projeto. Mas isso é um projeto que pode vingar num país que tem, como disse, poucos computadores, em que ainda há menos acesso à net? Pode. Portanto, e a grande dificuldade tem sido em que nós conseguirmos financiar o desenvolvimento dos conteúdos para os colocar. Isto é um projeto orçado em quanto? Os conteúdos, vamos lá ver, primeiro quero explicar como é que eu vislumbro os conteúdos. Não é só o conteúdo puro e simples, portanto, o chamado livro, digamos assim. Nós temos uma equipa de cartunistas. O objetivo é agarrar nas lições, cartuná-las em histórias tipo banda desenhada, misturar com vídeo e fazer links às bibliotecas internacionais existentes no mundo e criar um ambiente em que o aluno não se sinta que está a olhar para um ecrã. Portanto, ele se sinta interativo. Portanto, o custo total são cerca de 11 milhões de dólares, que inclui os conteúdos. Portanto, que inclui o desenvolvimento de todos os conteúdos, a filmagem desses conteúdos. Portanto, nós iríamos ter professores, portanto, e aí sim os melhores professores em determinadas matérias iriam dar aulas para os nossos cartunistas. Os cartunistas cartunavam e ao mesmo tempo gravavam seus filmes.
E esse é o trabalho que estamos a fazer agora. E, entretanto, houve aqui alguns passos que nos permitiram acelerar o processo, porque há bastantes conteúdos que, entretanto, começaram a ficar disponíveis de forma gratuita na internet. Fizemos um acordo com a Intel. Esse acordo, a Intel providencia esses conteúdos de forma gratuita, portanto, e podemos acelerar o processo e, inclusive, pôr conteúdos sem dinheiro, ou, digamos, com muito pouco dinheiro. Ampliou a sua ação, a sua área de atuação para outros negócios, já o disse. É líder na montagem de ginásios. Certo. Bom, porquê os ginásios? Bom, há cerca de, talvez, 6 anos atrás, começaram a retornar a Angola muitos angolanos. A Angola começou a ser literalmente invadida por muitas empresas estrangeiras e todas elas, ou uma grande parte delas, a atuar no setor das tecnologias, tanto de informática como de comunicações. Então, eu pressenti, a minha posição como Presidente do Conselho de Administração da empresa é tentar, por um lado, garantir que não se perder cota de mercado, por outro lado, também prever o futuro. Portanto, e eu vislumbrei que iríamos ser atacados, entre aspas, nos nossos setores tradicionais, então decidi enveredar por setores onde a concorrência fosse menor e onde tivéssemos probabilidade de ter um retorno com uma maior percentagem, porque um dos efeitos da entrada de outros parceiros ou de fortes concorrentes, no setor tradicional era a degradação das margens. E então decidi abrir 2 novas áreas, nomeadamente a área de ginásios. Aliás, decidi abrir mais, mas pronto, as que foram abertas foram as áreas de ginásios e a hotelaria. Pois, a hotelaria é uma outra... foi outro setor por onde enveredou. Criou uma rede de hotéis. Em que ponto é que isso está? Neste momento estão 5 a funcionar. Bom, eu às vezes costumo dizer que é um bocado de presunção chamar hotéis. Portanto, nós temos são unidades hoteleiras com 20 quartos no máximo, que é bed and breakfast. Portanto, nós só temos condições de higiene, chuveiro, porque lá em Angola é crítico, as pessoas não sabem a dificuldade que é manter um sistema de água a funcionar em qualquer local, até nas nossas próprias casas, energia, internet e ar-condicionado. Portanto, isso é o que os nossos quartos oferecem, para além do pequeno almoço. A um preço também aceitável, portanto, porque outro aspecto é o preço ser muito alto normalmente. Então abrimos essas unidades. São 5 a funcionar, vão abrir 2 ainda, nos próximos 3 meses vão abrir 2 e antes do fim do ano vai abrir mais uma. Mas, todas fora de Luanda. Todas fora de Luanda. Não pensa apenas no lucro. Tem também alguma necessidade de intervir a nível social. Criou uma fundação que apoia algumas áreas, nomeadamente o desporto, e patrocina um clube Maculuso. Porquê? Bom, a questão é o seguinte, eu entendo que um empresário ou uma empresa não tem um papel apenas de ganhar dinheiro. Portanto, a empresa tem um papel que é ocupar tempo dos cidadãos. Não estou a falar do tempo livre. As empresas têm que ocupar o tempo dos cidadãos. No tempo do comunismo, vamos chamar assim, ou das economias planificadas, o Estado tinha por missão tratar disso. Portanto, era a missão dos Estados preocuparem-se com a criação de emprego. Uma vez que se determinou que as empresas são agora a força motriz das economias, então as empresas têm que ter o seu papel. Eu entendo que o lucro é uma consequência do bom trabalho. Se uma pessoa trabalhar bem, se uma pessoa for capaz de fazer o seu trabalho com profissionalismo, os clientes vão optar. Se tiver uma boa equação qualidade-preço, os clientes vão preferir. E a questão do papel social, não é só o papel social, digamos que oferecer isto ou aquilo, ou fazer umas festinhas, não. Tem que ser algo sólido, tem que ser algo com sustentabilidade. Então, as pessoas não sabem, mas, por exemplo, a Angola é campeã africana de handball há 11 anos e agora estamos, se não me engano, passamos agora às meias finais, ou se não passamos, vamos passar agora às meias finais, porque os 4 primeiros jogos ganhamos, portanto, os 4 primeiros jogos. 4 dessas meninas saíram do nosso centro do Maculuso. O nosso clube só faz formação, portanto, temos iniciados, juvenis e júniores. Só fazemos handball e basquetebol feminino.
Também ganhámos o ouro africano pela primeira vez este ano, quer dizer, o ano 2011. 6 das atletas saíram do Macluso, portanto iniciaram a sua vida profissional no Macluso. Portanto, o Macluso é um clube de bairro, portanto, o Macluso é o bairro onde nós nos encontramos e acreditamos que é uma obrigação de qualquer empresa inserir-se no meio onde se encontra e trabalhar dentro desse meio, não só para servir, digamos assim, como comércio ou como indústria, o que for, mas também tem uma responsabilidade social para fazer. Então, o que nós até agora fazemos em nome da Sistec, vamos procurar fazê-lo já na Fundação, porque a Fundação vai ser mais abrangente, os recursos que nós podemos afetar ao desporto são limitados, então com a Fundação podemos ir buscar outros recursos. Além disso, tenho reformados que vão começar a entrar agora na reforma e através da Fundação vão ter a oportunidade de poder continuar a contribuir para a empresa ou com a empresa, se assim o entenderem, porque eles serão livres, de continuar a trabalhar, entre aspas, indiretamente na Fundação. O senhor está em Lisboa porque veio apresentar um livro que escreveu. Chama-se Do Tsunami Económico à Solução Utópica e reflete naquilo que muita gente está preocupada, que são as verdadeiras razões que levaram à crise económica internacional. Quais são as razões, na sua opinião? Ótica, elas vêm da Idade Média. Portanto, a Europa tinha reis que se habituaram a viver à custa de impostos, em vez de se viverem à custa de serviços prestados. Depois, exportaram para todo o mundo esta escola. E esta escola, neste momento, assumiu praticamente o mundo todo, inclusive o mundo que era da URSS, o mundo da antiga Comecom, que na altura seria, digamos assim, uma força contra este tipo de sistema. Mas, pronto, agora essa força deixou de existir como compensatória de tudo isto. E para mim é esse o problema. A crise resulta da reação que os cidadãos e as empresas têm para reagir contra os altos impostos. O senhor fala de um rolo compressor, de um rolo compressor do sistema tributário. Sim, Isabel. A Isabel ganha 1.000 euros. Quem ganha 1.000 euros em Portugal, e esta estatística não é minha, paga entre impostos diretos e indiretos qualquer coisa na fasquia de 68%. Mas ainda lhe ficam 320, se fiz bem as contas, em cash, em tesouraria. Nas empresas não é assim. O lucro quando se determina o lucro contabilístico, o lucro não é necessariamente em cash. O que a empresa paga em impostos diretos e indiretos anda na fasquia também dos 70%, só que o imposto que aqui acho que se chama IRC, são 25%, quando chega ao fim do ano, a empresa pode não ter, se ganhar os mesmos 1.000 euros, pode não ter 250 em tesouraria para pagar. E se os tiver, precisa deles para os reinvestir e para capitalizar e fazer novos projetos. Foi por causa desse peso dos impostos, por exemplo, que eu sei que já teve uma empresa em Portugal e que a fechou. Fechei, sim. Ela trabalhou de 82 a 96 e simplesmente ao fim, e todos os anos era preciso mais dinheiro. Todos os anos eu tinha que pôr suprimentos. E no princípio até pensei que houvesse situações menos regulares com os meus parceiros, mas depois disso cheguei à conclusão que não, que simplesmente o rolo compressor secava, drenava toda a capacidade de reinvestimento da nossa tesouraria e tínhamos que estar sempre a recorrer ao crédito e o crédito, os juros drenavam, por sua vez aumentavam os custos, é um rolo compressor. Então, mas o senhor, no seu livro, sugere soluções concretas para dar a volta a esta crise. Sim. Quais são? A primeira solução é, no caso da crise, temos que estancar imediatamente a hemorragia do desemprego. Portanto, não pode continuar a haver desemprego. Quanto mais desemprego houver, maior será o problema e cada vez vai se empolar mais e os países vão ter que imprimir mais papel para conseguir compensar as suas dívidas, porque a dívida social entra em exponencial. Portanto, para que possam diminuir a hemorragia, sob o meu ponto de vista, há duas soluções concretas e imediatas que podem adotar. Primeiro, premiar quem dá emprego. Por exemplo, o IRC é 25%, por cada 20 trabalhadores que a empresa tenha, descontam 1%.
se tem 20 trabalhadores, paga 24. Isto é uma forma simples que hoje com os computadores que hoje em dia existem, é muito fácil de calcular. Segundo, tem que premiar a dificuldade da obtenção de lucro. Porque quando uma pessoa tem um lucro a fazer, sei lá, a plantar batatas de 1.000 euros, não é a mesma coisa que uma pessoa tem um lucro de 1.000 euros a trabalhar num banco ou a fazer investimentos na bolsa. Portanto, tem que haver uma premiação do grau de dificuldade da obtenção desse mesmo lucro. E isso também hoje pode ser tabelado, porque há tabelas de tipos de atividade que existem no mundo, ou nos países, quero dizer, e o país pode inclusivamente conduzir a economia, incentivando algumas áreas. Por acaso, outro dia ouvi uma entrevista, não sei bem quem deu, que falou nos pastéis de nata ou pastéis de Belém, ou algo assim do género. Foi o ministro. E dizer que não havia, a questionar a forma de fazer marketing. Ele que ponha o IRC da produção dos pastéis de nata a 5%, a ver que não é que põe todo o Portugal a produzir pastéis. Isso é uma brincadeira, mas, de facto, se querem premiar os pastéis, incentivem, criem um IRC. Mas não é um IRC discricionário, porque muitas vezes diz assim, eu vou fazer, a fábrica A vem aqui, e discricionariamente aquela fábrica é isenta de impostos. Isso não é correto. Tem que ser general para toda a gente e tem que ser por tipo de atividades. E isso são soluções concretas, fáceis de implementar com os computadores que existem e depois, progressivamente, mudarem dos impostos para serviços prestados. E hoje em dia também existem tecnologias que permitem... O senhor compara cada país a um prédio e os seus habitantes a condóminos e diz que nós deveríamos estar a pagar um condomínio pequeno e pagar o resto em serviços. Sim, esse digamos que é o conceito base que deve ser feito, sob o meu ponto de vista, obviamente, isto é o que eu defendo. Angola e África estão neste momento a ser bombardeadas por ofertas de linhas de crédito. O senhor denuncia essa opção, não é muito crítico em relação a estes modelos de financiamento. Porquê? Primeiro, deturpam total e completamente as condições de livre concorrência. Portanto, qualquer empresa que não esteja ao abrigo das linhas está a concorrer com países, número 1. Número 2, as empresas que vão ao abrigo das linhas têm que ter uma componente na fasquia dos 85% do país que dá a linha. Isso não beneficia Angola, nem a África, nem o país que recebe a linha em termos fiscais, porque quem beneficia desses impostos é o país que dá as linhas. Terceiro, custa pelo menos 50% mais. Quarto, cria a dependência tecnológica. Quinto, como as pessoas que vão para lá para cumprir essas linhas são expatriados e vão a debitar valores exorbitantes dia, pagam qualquer preço pelos hotéis, pelas refeições, pelas rendas de casa, distorcendo total e completamente as realidades sociais desses países. E as cidades deixam de ser cidades para os nacionais, passam a ser cidades para os expatriados que estão lá a fazer o trabalho das linhas. Diz que então, são 5 razões que eu aponto, assim, grosso modo. Podemos depois entrar noutros detalhes, mas esta é, assim, grosso modo e rapidamente. Diz que para sairmos da crise é necessário pensar fora da caixa. Não teme que o considerem um radical? Não sou radical. Aliás, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa com muito senso comum. Aquilo tudo que eu escrevo no livro, acho que é senso comum puro. Não é senso comum. Se nós não pensarmos fora da caixa, acho que corremos riscos sérios de ter problemas muito sérios no mundo. E, aliás, eles estão a acontecer, os problemas muito sérios. A crise internacional foi empolada em 2 trilhões de dólares desde 2008. A injeção de 750 bilhões de dólares acho que agora se chama União Europeia, e a injeção de 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos empolou a crise, não resolveu o problema, porque não controlou as forças produtivas. As forças produtivas continuam a não estar aqui. Aqui continua-se a viver à volta de serviços prestados. As empresas prestam serviços, engenharias financeiras, jogos de câmbio. É isso que alimenta e compensa as balanças de pagamentos, porque as balanças comerciais da Europa e dos Estados Unidos estão cronicamente deficitárias há 2 dezenas de anos, que estão cronicamente deficitárias. Então, compensam essas balanças comerciais com uma balança de pagamentos à custa de artifícios e não estão a atacar o problema.
Esta é a minha opinião. Eu não vivo aqui, mas é a minha opinião. Estamos fora da caixa. Agradeço-lhe ter vindo a esta grande entrevista. A todos, obrigada por terem estado connosco e até uma próxima oportunidade.